Então, que bom, vamos juntas, né? Sentindo essa noite tão maravilhosa de lua nova, uma noite escura, uma noite que nos convida a entrar, né, na sombra. Mas a ideia é que a gente sinta esse momento, que o ego fique lá para fora da sala, que a gente possa sentir o momento, né? Então, que a gente possa se ligar com a grande mãe a partir de agora. Dá para ouvir a música bem aí? A princesa está escutando. Então, sejam bem-vindas todas. E a gente vai se conectando aqui nessa grande potência que é um círculo de mulheres, nesse grande poder que ele evoca dentro de nós, mas acima de tudo é tão grandioso, e ao mesmo tempo é suave, é leve. Isso define muito o feminino, muito. É uma força profunda, potente, mas é suave, é leve, silenciosa. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade também, tá bom? Vocês estão bem? Tudo bem. Tudo bem? Vocês estão bem também? Essa lua tá muito profunda, muito. E a gente não tem que ter medo dela, né? Porque é contato com a sombra. É contato com a sombra, é atravessar a floresta, é o que a Artemis vem convidar a gente. Mas para atravessar essa floresta toda, a gente mexe com bastante conteúdo psíquico, emocional guardado. Atravessando isso, a gente encontra manancial de luz, manancial divino. Então, esse é o grande convite, tá? Então, fiquem à vontade para convidar quem vocês quiserem convidar aí, tá? Se quiserem mandar esse convite, mandem. A gente só está começando e a ideia é conversar um pouco sobre a deusa Ártemis. E é uma surpresa a deusa Ártemis. Ela tem algumas questões que nós vamos descobrir o quanto estão escondidas dentro de nós. Não é só uma guerreira que atravessa a floresta com arco e flecha e caça e é focada e pronto. Tem algumas coisas dela que, se a gente não organiza dentro da psique, ela acaba prejudicando a nossa vida. Não a deusa, mas a forma como a gente pega essa força, essa potência, esse poder dela e coloca na nossa vida. Bom, a deusa Ártemis, ela é Diana na tradição romana, ela é a Diana, que é o nome da Mulher Maravilha, né? Diana. Então, a Mulher Maravilha, ela é vestida pelo arquétipo da deusa Ártemis. Então, a gente vai ter que fazer contato com essa mulher hoje, que está dentro de nós, né? Buscar ela dentro de nós. Lá na roda de leitura, a gente falou algumas coisas, a gente já conversou sobre a deusa e Ártemis, e algumas pessoas já até comentaram o quanto essa deusa reverbera, né, aí na tua personalidade, na persona que você tem usado no mundo. Hoje, quando eu estava escutando um podcast sobre a Ártemis uma estudiosa também, junguiana e tal, e eu fui escutando aquilo, e eu fui vendo uma pessoa da minha família, uma pessoinha que veio do meu ventre, assim, e simplesmente a sensação que eu tinha era que o podcast era sobre ela, não era sobre a deusa Ártemis, a impressão de uma pura Ártemis. É claro que tem ali também a influência de outras deusas, eu consegui ver, e eu não estava com a intenção de analisar, né, essa pessoa, mas eu vejo a Ártemis em mim em alguns pontos, bem delineados em alguns momentos da minha vida. Mas eu sei que eu tenho outras duas deusas aí que são bem mais a minha cara. E que a hora que eu falar delas assim, eu vou contar para vocês quem elas são depois, vou falar com mais propriedade. Mas eu quero que vocês escrevam quando eu estiver falando agora, que vocês participem ou sintam aí num caderninho de vocês, na agendinha de vocês,
até de escrever sobre ela. Se vocês quiserem anotar alguma coisa depois, tem papel aqui, tem caneta ali, tá bom? Se sentirem assim de rabiscar, porque vocês é legal trabalhar assim, fazendo um esquema sobre esse movimento da Ártemis dentro da psique, porque depois vocês vão ter as outras deusas. E aí vocês vão, no decorrer do livro, né? A gente vai estudar as outras deusas no decorrer do livro, as deusas e a mulher da Jean Shinoda Bolen, tá? Para quem não é da roda e nem é aluna minha e tiver alguma dificuldade com isso, eu vou sair aqui do meu WhatsApp, porque senão fica só fazendo barulhinho. Então, já estamos aqui, isso mesmo, vamos contando aqui para nós. Então, depois eu coloco o nome do livro aqui, daí vocês me escrevem também, tá? Ela, quando a gente pensa na deusa Ártemis, a gente pensa numa mulher muito forte, muito determinada, disposta, ela é muito disposta. Ela é jovem, ela é a mais jovem das deusas. Ela e a Perséfone são as mais jovens. E ela tem das 3 deusas virgens, tem ela, daí a Deméter é um pouquinho mais velha que ela, e a Hestia é a mais velha das 3 deusas virgens, tá? Então, a Ártemis, ela tem toda a disposição. Vocês precisam ir lá sei lá, nos 14, 15 anos de vocês, 16 anos, buscar essa menina, essa adolescente, correndo e brincando e se fazendo presente na vida, na comunidade, como uma menina com essa força que se aventura, que gosta de viajar, que gosta de andar descalça, ou então gosta de colocar uma bota para ela poder ir por caminhos e diferentes, assim, né? Andar nas pedras, subir no morro. Ela gosta disso, então ela é muito aventureira. Vão sentindo muito ela, tá? E ela tem uma matilha de cães. Eu não vou contar o mito dela aqui, né? Porque aí a gente gasta muito tempo falando só do mito. Às vezes eu vou pegar um pedacinho do mito para trazer aqui, mas ela é aquela filha muito, muito, muito especial para Zeus. Ela tem um jeito de ser a filhinha do papai. Tá? Nem tudo que tenha deusa Ártemis é preciso que você tenha tido na tua vida ou tenha hoje na tua vida para você identificar ela em você. Não precisa ter tudo isso que eu vou falar, mas eu vou falando para você ir pensando, opa, isso eu tenho bem forte. Esse aspecto da Ártemis eu tenho bem forte. Então, ela é a filhinha do papai, ela é aquela que o pai apoia, que o pai fala assim, minha filha, você quer um carro? Eu vou te ajudar a comprar. Você quer uma roupa, uma coisa diferente? Você quer estudar fora? Você quer usar? Não, ele vai fazer tudo para que você tenha isso, sabe? Para que você consiga conquistar, você tem o apoio do pai, tá? Seja ele de verdade, ou seja ele o teu yang. Aqui já começa interpretações, né? Pode ser que você não teve esse pai, essa figura paterna correndo com você, levando você, mas você teve um yang muito poderoso e ele te dava isso. Entende que você mesma fazia isso por você. Ou você teve uma figura de um irmão, de um professor, de um padrinho, de um tio que fez isso com você, que esteve do teu lado. Então, a Artemis, ela tem um yang forte porque ela teve um apoio forte de um homem, de um aspecto masculino, ou ela mesma cavou isso desde muito nova na vida, tá? Ela mesma fez isso por ela, certo? Ela tinha também ela tinha uma matilha aí de cães, para ela andar caçadores, para ela andar pelas florestas e para ela se sentir bem à vontade mesmo e correr e se sentir segura para lutar contra os bichos todos aí, ela tinha esses cães que andavam com ela. Então,
Pode ser uma menina ou você aí que gosta de animais. Você tem aí na tua casa cachorro, gato, passarinhos, você tem livres, né? Livres, porque a Artemis não vai ter passarinho em gaiola. A Artemis vai ser aquela que solta os passarinhos das gaiolas, tá? Mas gosta de bicho e se sente muito em casa, em lugares assim, é, em lugares bem hostis, às vezes, para quem é muito urbana, né? Tipo, no mato, na floresta. Eu tenho uma amiga que tem uma chácara, a Sônia, tem uma chácara lá em Antonina. E eu fui lá na casa dela. Antonina é uma região de serra aqui no Paraná. E ela mostrando a casa dela, tudo muito bonito lá e tal. Aí ela falou: ó, toda vez que a gente chega, tem que olhar bem na churrasqueira antes de ir lá fazer qualquer coisa, porque pode ter uma cobra enrolada lá dentro. Elas gostam de ficar lá. Eu, urbana que sou, ai, eu acho tão romântico assim, né? A floresta, a serra, mas eu tenho muito medo. Esses dias tinha uma aranha bem grande na casa que minha filha morava, em Florianópolis. Eu entrei lá na lavanderia para colocar a roupa na máquina, e quando eu cheguei lá, uma baita de uma aranha, eu saí correndo, falei, meu Deus, o que eu faço com aquela aranha? E aí ela olhou assim para mim e disse: Mãe, sério é isso? Sai, você que é Artemis, eu não sou, né? Ai, mas ela é essa que não se assusta tanto com inseto, com bicho, com nada. Ela tá assim, ela é muito familiarizada com isso. Quando a gente precisa lidar com um bichinho de estimação, quando a gente precisa cuidar, quando a gente vai fazer uma experiência assim, quem que vem? Ela. É ela que vem. Aí você já pode ir olhando se ela tá, se ela vem. Se você chamar outra deusa para vir nessa hora, se você chamar uma Héstia, que tem outro arquétipo, que é caseira, ela gosta da casa, do lar, do ambiente, ela não vai lidar bem com isso. Então, se você tem o costume de dizer, eu não gosto de animal de estimação, eu não gosto, eu quero que eles fiquem lá fora, eu não gosto de cachorro que venha na minha cama, que venha no meu quarto. Não é a Artemis que está ali naquela hora. A Artemis é aquela que gosta do cachorro em cima da cama, que gosta dos. Se a selva não, se ela não vai para a selva vem até ela. Então, ela vive assim. E ela também gosta, ela tá sempre entre as mulheradas, assim, ela gosta de estar no meio de muitas amigas, ela tem grupos, ela tem coletivo, ela se sente muito bem, como se fosse uma irmandade, assim. Geralmente também é esse arquétipo que vai nos colocar numa numa luta pelo direito da mulher, defendendo a outra mulher. Ela é o próprio arquétipo de uma guardiã do sagrado feminino, por exemplo. Ela é a deusa parteira, é a deusa porque lá no mito ela nasce e depois, quando o Apolo, o irmão dela, gêmeo, vai nascer, a Hera entra em cena e por ciúme, né? Porque a Hera é a mulher do pai dela, né? Olha o rolo aí da família. A Hera é a mulher do Zeus. Mas Zeus teve filhos com tudo que é deusa do Olimpo. E fora dele também. E com as heroínas, e com as semideusas. Ele foi tendo filho com todo mundo. E a Hera era a mulher dele. Pensa o que é o arquétipo da Hera. Quando a gente for estudar a Hera, vai ser de arrepiar. E aí vem a Hera, entra em cena, só que aí a Ártemis já tinha nascido, mas o Apolo ainda não tinha nascido. E a Leta, a mãe dela, sofre muito. E a Ártemis nasce, mas ela é mito, né? Então ela já é ela, né? A deusa Ártemis jovem. E aí ela já começa a ajudar a mãe dela no parto mais dolorido da mitologia grega. Então ela ajuda, e aí ela é aquela deusa chamada na hora do parto.
Olha que legal, né? E ela ajuda a mãe dela. Então, vai ter umas coisas aí que a gente vai olhar, então, em relação à nossa relação com a mãe, junto com a Artemis. Tá, então, hoje o arquétipo mais assim, que traz mais audiência para o cinema é o arquétipo da deusa Ártemis. É a deusa guerreira, é a deusa que, que é colocada nos filmes, que mais atrai também, que mais inspira a mulherada para ir para o cinema, para assistir um filme assim. Porque a gente cansou tanto das deusas sofridas, das deusas vulneráveis, das deusas dos relacionamentos, que são as outras 4 deusas que são da segunda parte do livro, né? E hoje, essa deusa que é jovem, que luta, Jogos Vorazes tem, né, na personificação da heroína desse filme, uma Artemis muito potente, e ela é uma arqueira, né? Então, lá do filme Valente também, a esqueci o nome dela. Moana também. Então, olha, então assim, o cinema ele acabou aderindo muito a essa deusa. Do Oscar, talvez, o filme também. Do Estou aqui. Ainda Estou Aqui, né? Não tanto, mas ela tem as outras deusas vulneráveis também, mas ela se ergue por conta de ter que cuidar dos filhos e o luto. E ali vem uma Deméter também, né? Do filme Ainda Estou Aqui. Olha que ideia para a gente fazer uma análise, né, das deusas nessa personagem, né? Que não é uma personagem, né? Que é uma mulher de verdade. Vamos fazer isso, gente? Olha que ideia boa que a minha amiga Cláudia, que está aqui também, está trazendo, está inspirando. Então, gente, olhando para a sociedade e para essa deusa, olha o momento que ela entra para nós na nossa vida. É ela a deusa do momento. Antes da gente falar mais característica dela, eu quero falar que no livro, eu vou colocar publicamente ainda, né, no YouTube, aqui nesse canalzinho nosso, um vídeo que eu já gravei até, e ele fala por que a Jean Shinoda, ela fala a nova psicologia da mulher, porque ela faz uma análise em Freud e em Jung, com todo o respeito a esses 2 ícones aí da psicologia, né, que, né, sendo um psiquiatra e outro médico, mas ela traz, assim, o Freud não era médico, né? O Freud é de outra área, né? Ele era médico. Ele era médico também? Porque o Jung era psiquiatra, mas ele era neurologista, será? Se alguém tiver aí, se alguém quiser escrever, escreve aí para a gente enriquecer. Eu sei que ela faz um olhar assim para os dois, e aí ela pega e ela encontra um viés para a gente olhar o quanto a deusa Ártemis, por exemplo, e essa personalidade de uma mulher forte, e a deusa Atenas também, como uma mulher muito inteligente, estratégica, que é natural da mulher também ter isso. E os dois, tanto um como o outro, vão colocar que é estranho à mulher um pouco desses 2 tipos de arquétipos. Freud era neurologista. Neurologista, o Freud. E o Jung era psiquiatra. E o Jung, psiquiatra. O Jung, sim. Neurologista, né? Então, e eles escrevem os fundamentos hoje que a gente mais usa, né, para o autoconhecimento, assim. Tem outros, muitos que são bastante usados também, né, dentro de uma psicologia mais científica, né, mas os 2 estão aí, e ela vem dizer, dá para a gente pegar tudo que eles trouxeram, mas dá para a gente pegar e abrir um pouquinho mais e dizer assim, sim, é natural da mulher também ser forte, também ser estratégica, também ser inteligente, também ser racional quando é preciso. Não é porque a mulher está indo para um caminho desse
que ela não, ela saiu da polaridade feminina, que não é natural mais. A gente tem que ir para a polaridade masculina, yang, para a gente dizer que a gente está sendo, né, mais forte mesmo, inteligente e racional. É bem legal, mas depois eu gravei um videozinho, vou deixar aqui para vocês verem, tá? O que mais que a gente tem, então, das características dela, só para a gente ir construindo. Ela aparece também, então, falamos dos animais, falamos dela como a parteira, né? Ela também é revolucionária, então se ela gosta de estar entre outras mulheres, assim, ela é sempre aquela mulher que está duvidando das coisas como estão sendo colocadas, ela não aceita as coisas tão fácil, não, tão facilmente, ela não é domesticada, ela é aquela que jamais vai deixar os princípios dela, jamais ela vai ficar muito tempo num lugar incômodo, tipo assim, usando um sapato com um espinho no pé, mas vou ficar aqui porque eu vou ficar quietinha, eu vou ficar assim, não, porque eu já estou me acostumando, não. Ela é aquela primeira que já, opa, tá doendo aqui, tira, joga longe, vai tirar o espinho. Nessa analogia de se as coisas não estão boas na vida dela, ela vai mudar. Ela não vai ter medo, ela vai carregar o que tiver que carregar, ela vai se desfazer do que tiver que se desfazer, e ela vai embora, ela faz, ela muda, ela não é conservadora. Ela não é conservadora. Ela é aquela que que as feministas, por exemplo, que aquelas feministas ativistas, elas estão muito energizadas pela Artemis para fazer diferença no mundo. Ela também é aquela ovelha negra da família, que a gente deveria hoje em dia usar termos bem diferentes para falar isso, né? Mas ela é aquela pessoa que vem. Ela a Rita Lee é uma Artemis, né? Esses dias eu até perguntei lá no Stories, no Instagram, né? Quem será que era o arquétipo da Rita Lee? E aí muitas colocaram vários, assim, mas com certeza que o arquétipo principal é da Artemis, né? Ela tem muita autoconfiança. Então, ela duvida muito dos outros, mas ela não duvida dela mesma. Ela não duvida dela mesma. Ela é aquela pessoa que não, ela é autoconfiante. Ela não vai ficar se sentindo culpada. Não, não, esse arquétipo não. Esse arquétipo, ela não está muito conectada com o emocional dos outros. Ela está conectada com ela. Então, ela é tão autossuficiente que ela é o arquétipo que a gente vai usar para curar com a dependência emocional. Então, quando a gente percebe na terapia ou quando a gente está trabalhando num grupo, num círculo mesmo, e ela aparece, a codependência emocional aparece, a gente chama e ativa a deusa Artemis, porque olha como ela é. Tá ruim para você, então tudo bem, mas o poder é meu. E como que essa deusa estava nos outros séculos? Porque a gente vem de uma repressão tão forte nesse sentido, né? Alguma outra que se destaca, mas quantas deviam existir, que tinham que se submeter, tudo, né? Exatamente. Ao patriarcado, ao marido, tudo, pai, irmão, enfim. Como que lidavam com essa energia? Lidava uma energia como dessa? Como é que elas viveram nos séculos passados, né? Sim. Tantas mulheres hoje, elas conseguem ser mais libertas nesse sentido, sim, né? Hoje até é aplaudida até de uma certa maneira, né? Tem uma glória, uma glorificação. Mas fico pensando na nossa ancestralidade, quão difícil foi. Já pensou para as nossas ancestrais ter esse arquétipo de Artemis como o principal? Que difícil mesmo, né? A Cláudia está levantando isso aqui, né? Já pensou? Ela escreveu aqui, a Lucélia. O Freud era neurologista, legal. Então, olha só, né, gente? Pensa um pouquinho nisso nos outros tempos, né? Então, tem umas assim, Anita Garibaldi, sabe? As revolucionárias, as mulheres bem revolucionárias mesmo. Não é só aquela que é revolucionária e que está fazendo
mudança lá no mundo. Às vezes ela está fazendo num livro, numa escrita, porque ela não pode se expor, ela vai arranjar um jeito de colocar aquilo, né? Eu penso que talvez, por exemplo, vamos pegar uma mulher do campo, né? Porque todos nós viemos do campo, né? De alguma certa Sim. maneira. Talvez ela seja aquela que liderou a família, que controlou dinheiro, que resolveu reformar a casa, o estábulo, o Que não celeiro. aceitava, por exemplo, como as leis eram naquela Isso. época, Que fizeram as que mudanças, fez que as queimaram o mudanças. sutiã, Sim, que né? Todas essas com que fizeram essas certeza. mudanças. Mas se você pegar no chão mesmo lá, talvez aquela mulher era da casa, do campo, aquela que ela organizava tudo, ela que resolvia, que às vezes fazia até a venda, o negócio. Ela, né? Acho que elas tinham que existir de alguma maneira. Uhum. Apesar que a Atenas ela vai para esse lugar de negociar, de fazer a venda, de lidar com o dinheiro, de, sabe, de estratégia. E a Ártemis, ela é aquela que por exemplo, numa família, o pai tá lá fazendo todo mundo casar e ela é aquela que vai dizer eu não vou casar. Imagina ela naqueles tempos atrás, né? Ela era aquela que dizia não, eu não vou casar, porque ela é uma deusa que não valoriza isso. Ela não valoriza uma carreira e ela não valoriza a família. Ela tem esses dois pontos bem fortes. Ela cuida da família. Se ela for mãe, ela vai cuidar, mas ela vai ser aquela mãe de carregar o filho no mochilão, ela vai ser aquela mãe assim, sabe? Ela, ela vai, ela vai brigar muito com ela se ela tiver que fazer, se ela tiver que ficar só cuidando da casa, ela não aguenta, sabe? É um arquétipo que tem, ela precisa, e a gente vai entender como que ela dá a mão para outra deusa, sabe? Aí ela precisa chamar uma deusa, uma Deméter, quando ela é mãe, porque senão ela não consegue amamentar. E quando a Deméter, por exemplo, está amamentando aquela mãe que não consegue fazer mais o desmame, não consegue, quer ficar com a cria ali juntinho no peito, e a criança já está com 3, 4 anos e está mamando no peito. E aí ela precisa chamar uma Ártemis. A Ártemis desmama na hora, porque a Ártemis, ela é muito ela é muito agitada, ela quer correr, ela quer sair, ela não é apegada. Conheci uma mãe recente, o bebê tem 15 dias, ela não consegue amamentar. Ela dá um pouco no seio, põe no outro e põe para cá, ela gira aquele bebê 500 vezes. E agora foi Uhum. para a fórmula, porque ela entende que ela não tem leite, mas eu senti que é ela que não tem Claro, paciência. aí faz aquele movimento. Então, ela vai ter muita dificuldade com a maternidade. Por isso que é a beleza de estudar cada arquétipo e de saber que está tudo dentro de nós. Por isso que quando nasce o bebê a gente começa a gestar um bebê e junto gesta a mãe. A gente gesta junto com o bebê. A cada mês, a mãe, a Deméter, vai nascendo junto de nós, né? É muito bonito, né? Então, essa questão da autoconfiança, dessa questão toda aí, ela também é muito envolvida com trabalho voluntário, mas se a ONG for para cuidar de outras mulheres que sofreram violência, que sofreram abuso, ela é aquela muito ativista nessa área. E ela também, ela é muito irmãzona das outras mulheres. E ela também é dos animais também, ou do meio ambiente. Ela está nessas áreas aí como voluntária trabalhando. E ela tem uma energia muito forte corporal, sabe? Ela não gosta de se sentir aprisionada. Ela não gosta de ficar cuidando de uma mesma coisa a vida inteira. E tá. Então, ela é a deusa da lua também, então é muito intuitiva, porque ela foi considerada a deusa da lua e Apolo, o deus do sol. Ah, e aí tem uma coisa bem legal aqui, que ela é a filha do pai, mas ela é muito competitiva, sabe? Porque o irmão dela nasce depois dela, ela ajuda a mãe dela, o irmão no parto, e o irmão dela nasce. E aí ele é só e simplesmente o sol. Ele brilha, ele é iluminado, ele é tudo que a mãe dele quer. Então,
a Ártemis, ela sempre vai ter alguém, se não é um irmão, é uma irmã, é uma amiga, alguém que sempre vai estar ali desafiando ela. Por que ela é tão autossuficiente? Por que ela não coloca o emocional dela no colo dos outros? Por que ela não dá o poder para os outros? Por que ela luta desse jeito? Sabe por quê? Porque ela foi uma menina que precisou pegar a vida nas mãos dela e dizer: ei, né? Eu vou ter que ser. Se ela não teve um pai lá que ajudou um pouco ela, ela vai pegar a vida dela e vai dizer: eu tenho que ser muito forte, porque olha o meu irmão, olha essa outra pessoa que está se criando aqui do meu lado. Ele é tudo, ele é um céu, ele ilumina, ele é... Nossa, aí a gente tem Caim e Abel lá né, na Bíblia também, né? Chegou da morte lá por causa disso, né? Mas é isso, ela sempre era desafiada por Apolo, porque o Apolo era o oráculo, né, de Apolo, lá no templo de Delfos, né? Ele simplesmente ele consegue iluminar o inconsciente, ele consegue achar, olhar para você e iluminar suas profundezas, né? Um tal de um Deus bem legal, né? Assim, para ter de irmão, né? Aí ela, se ela não fosse tudo isso que ela seria invisível. Ela ficaria, ela não seria vista, ela não teria um lugar. Entende por que vem toda essa força da Ártemis? Porque se ela não fosse forte assim, se ela não olhasse para tudo isso, ela criou uma empatia dentro dela porque ela viveu isso na pele. Ou ela lutava, ou ela lutava. Então ela tinha que ser muito boa em alguma coisa. E aí ela se tornou muito boa no arco e flecha, na pontaria, no foco. Porque aí ela mira naquele lugar lá e ela acerta. Ela concentra a luz, concentra a energia. E é o que a Lua faz. A Lua recolhe toda a luz que vem do Apolo, do Sol. Então a Ártemis pega toda a luz. Então, Apolo, pode brilhar, pode brilhar. Mas ela vai pegando, armazenando, armazenando nela, e ela simplesmente, né, traz toda a vida para o nosso planeta, regula tudo o que acontece na natureza do nosso planeta, no nosso corpo. Então, ela armazena em si a energia do Sol, ela guarda nela a energia do Sol. Então, ela sabe ficar na escuridão, reservar a luz. Olha a lua nova que a gente está agora. Ela reserva, ela criou o ciclo, né? Mitologicamente falando, simbolicamente falando, ela cria os ciclos para que ela possa ter luz em determinado período e depois ela se resguarda. Ela usa a luz em alguns períodos da vida. Então a Ártemis também não vai ficar jogando tudo para tudo que é lado, porque ela não tem luz para tanto, né? Então, aqui é do parto. E a deusa Ártemis, ela sempre que a gente precisa se ligar, se conectar ao nosso propósito de vida, o sentido da minha vida, qual é? É ela que vai trazer. Por causa desse foco, dessa pontaria e dessa intuição que a luz da lua ilumina nas nossas profundezas, tá? Então, o verbo que mais combina com essa deusa é ação. Ela é a deusa da ação. Então, ela traz sentido. E ela, como caçadora, ela é a deusa da caça. O que ela faz? Então, essa simbologia da caça, dela ter os cães para ir caçar, quer dizer, ela se nutre. Ela é sempre nutrida. Por que ela é disposta? Porque ela está sempre nutrida. Porque ela caça a própria comida dela. Porque ela está sempre... Tudo que ela precisa para estar nutrida, ela caça. Ela vai atrás. Ela busca. Então, olha só o que ela traz para nós quando a gente ativa esse arquétipo. Então, eu estava fazendo uma pesquisa sobre ela, se ela pode ser considerada deusa também da prosperidade, junto com a Deméter, que a Deméter é a deusa dos cereais, dos campos, da agricultura, e por isso a Deméter é uma deusa mãe, né, da prosperidade. Mas aí eu estava olhando aqui, ela é uma deusa que a gente pode considerar que ela é a prosperidade da nossa nutrição.
da nossa condição de saúde, da nossa condição de estar animada para a vida, vamos lá fazer, vamos acontecer. Isso é prosperidade também, né? É abundância. Então, ela nos deixa, ela nos leva até a prosperidade. Então, ela faz com que a gente esteja com foco, animada, disposta e nutrida. Se você precisa de amor, ela vai caçar o amor para você, né? Ela vai buscar esse amor para você, seja nos animais, na natureza, numa erva, numa coisa assim. Então, olha só que bonito também tudo isso, né? Então, a questão que eu queria trazer muito é essa questão da nutrição que ela traz. E ela também ensina a abraçar a realidade, porque se ela é irmã do Sol, ela diz assim, né? Então, tá, o que eu tenho para mim? Qual que é a minha realidade? Vamos olhar aqui, é isso aqui que eu tenho para hoje? Então, tá bom. Então, eu vou pegar isso aqui e disso aqui eu vou buscar a minha nutrição, vou buscar a minha vida, vou cuidar de mim. A força dela é encarar a realidade, seja como for. Tem até uma frase do Nietzsche que fala assim: aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Essa frase é uma frase que a gente pode juntar aqui com ela, né? Então, ela é orgulhosa dela mesma. Sabe o que ela faz dentro da tua mente? Ela cala a boca daquela voz que às vezes fica em outros arquétipos, outras deusas, que fica falando que você não é boa o suficiente. Ela fala assim, cala a boca, como assim? Eu posso, sabe? Ela te faz acreditar em você. Jamais o arquétipo de Ártemis vai te deixar se sentindo inferior, vai te deixar se sentindo incapaz de fazer alguma coisa. Jamais, jamais, não afeta ela. Seja o que for, seja uma coisa grandiosa, seja um equívoco de alguém aí do teu lado, ela vai dizer, não, eu dou conta. Então, a opinião dos outros não vale nada para ela. O que a gente pode olhar para ela agora? Quero trazer um pouquinho para vocês que os cuidados que a gente tem que ter. Finalizando essa parte da Ártemis aqui, eu quero dizer para vocês que ela pode trazer. Aí tem lá a história do javali, né? O conto lá do javali bravo. Ela tem um bicho muito bravo dentro dela que pode trazer agressividade. Como ela é tudo isso, ela pode ser tão rebelde que em algum momento ela começa a detonar com as pessoas, com as coisas, se ela não está muito equilibrada, se ela não está muito alinhada com ela, se ela não está também nutrida dos elementos da natureza, todos em harmonia, ela vai descambar para uma rebeldia tão grande que ela se torna muito agressiva com os outros. Tá? Ela começa a falar e colocar tudo para fora. O olho fica saindo faísca, ela é crítica demais. Então, pode acontecer de uma Ártemis trazer isso quando ela está em exagero. Quando a gente não faz o contrapeso com as outras deusas, quando a gente não chama uma Hestia para ficar em paz, em harmonia, vamos sentar aqui na lareira, vamos descansar. A Hestia, ela faz a gente descansar. A Atenas vai usar estratégias para ser diplomática. Não, a Ártemis não é diplomática. Ela vai falar na cara as coisas. Então, é preciso olhar um pouco para isso também. Tá? Ela vai ter ímpetos de vingança. E ela tem no mito dela, ela e o Apolo vingam em certo momento lá e matam todos os filhos de uma mãe lá por conta também de uma questão lá de traição e tal. Então a gente precisa olhar para isso e ver que se a gente está sentindo raiva, com vontade até mesmo de se vingar, às vezes, de fazer, de chegar ao limite, de falar coisa, de ofender, a gente precisa olhar que a gente precisa chamar outra deusa. Está na hora da Ártemis dar uma saída para passear. Tá demais ela, sabe? Tudo e todos, ela já perdeu o sentido, né? E olha que ela é a deusa que dá sentido.
ela é a deusa do foco, mas aí tá muito para ela, né? Então ela pode ficar destrutiva, pode ficar arrogante e pode passar uma sensação de superioridade. Quando que ela renasce disso? Quando que ela pode voltar em cena? Ela volta em cena com aquela alegria da juventude que ela tem, com a humildade. Humildade, perdão, aceitação. E aí tem todo um caminho para curar essa deusa Ártemis aí. Agora é hora da gente olhar. Tá, ai, nossa, eu sou super Ártemis, mas será que eu tô tão Ártemis e às vezes isso também tá me incomodando? Porque ela é muito, como ela é muito forte e essa energia, essa característica dela tá muito coladinha com o Yang, ela não é Yang, né? A gente pode chamar pela característica, mas ela não pula para o lado masculino, ela tá dentro do feminino, mas ela tá colada lá no Yang, então ela é muito fogo, o elemento dela é muito fogo, tem muito, se ela tá em exagero, né? Também ela como ela pediu a castidade eterna para Zeus, essa castidade não quer dizer que ela vai ser virgem, não vai ter relação sexual e não gosta de homem, não gosta de nada, não gosta de companheirismo amoroso. Não quer dizer isso, quer dizer que ela é impenetrável, quer dizer que ela olha para as ideias dos outros e ela não aceita com facilidade o que os outros estão falando. Ela não aceita as ideias. Imagina alguém corrigir uma deusa Ártemis. Não tem muito para ela, não. Então, ela é impenetrável desse jeito. Ela, às vezes, fica muito engessada, sabe? O tanto que ela muda corporalmente, ela não muda de ideias. Assim, quando ela aprende, sabe, e absorve uma ideia sobre alguma coisa bem revolucionária, dificilmente ela muda, ela volta atrás. Então, isso também a gente pode olhar para isso, né? E geralmente, quando ela vai achar um par amoroso, ela quer que a pessoa seja muito igual a ela. O Orion, que é o par amoroso dela, que ela ama no mito, ele é muito parecido com ela, ele também é guerreiro, ele é totalmente parecido com ela, na versão masculina. Então, a gente pode olhar assim, que se você procura alguém para se relacionar, mas esse teu par amoroso tem que ser sempre muito parecido com você, tem que gostar das mesmas coisas, qualquer coisa diferente você já não quer mais, já não gostei disso, você não tolera, não. Também é uma questão para a gente olhar que o diferente, a diversidade é a regra da sociedade, não o comum, né? A gente não vai encontrar muitas pessoas pares, a gente vai encontrar pessoas e cada um com a sua diversidade, com o seu jeito de ser. E a Ártemis, ela tem a questão, então, ela vem nos ensinar a aceitar ajuda, ela também tem um distanciamento emocional, como ela é a cura para a codependência emocional, ela também pode ter, lá quando a gente está em exagero na Ártemis, ela pode ter uma certa dificuldade de empatia, de acolher o outro enquanto um ser amoroso, diferente dela na relação, sabe? Então ela não vai estar muito pronta para acolher o emocional do outro, a dor do outro, do par amoroso dela, porque ela acha que como ela dá conta de tudo, o outro também tem que dar conta de tudo. Então ela não vai ter muita paciência com isso. A gente pode ver também se às vezes as nossas relações não são as dificuldades que a gente tem não são um exagero da Ártemis aqui também. E ela pode ser meio negligente daí com o outro, com os filhos, como a gente estava falando aqui com a Cláudia, porque na relação, porque ela não é de ficar agradando, ela não é de ficar cozinhando, ela não é isso. Ela caça. Aí ela pega a caça atrás e joga na mesa, assim. E é isso. Aí eu não gosto de ir para a cozinha. Ela vai ser assim, sabe? A questão da carreira. Da carreira. Profissional. A carreira da Ártemis, ela é assim.
Ela vai, enquanto tem sentido para ela, tal, ela tá com aquilo no alvo dela, ela tá disparando as flechas e tá crescendo muito. Mas se ela olhar para o lado que tem alguma outra coisa melhor, que ela tem a natureza, ai, que ela tá muito presa num escritório, numa ideia, ela olha aquilo tudo chamando por ela, ela larga tudo e vai embora, sem olhar para trás. Com certeza, sim, e no relacionamento também. Respondendo, enquanto ele for forte, ela depois... quer. Ela não gosta de homens ou de uma parceira, né? Se for uma mulher, ela não gosta de pessoas fracas, pessoas submissas. Ela não gosta, tem que ser igual ela. Ela gosta de gente que corre, que é forte e tal. Ela não gosta, ela é tudo assim. Então, então ela tem uma questão assim com o marido ou com a esposa, mas ela também vai ter uma questão assim com a mãe. Então, o que eu queria buscar aquela relação dela com a mãe. Ela, a mulher que tem a Ártemis muito forte, ela vai até um ponto. Se a mãe fica muito fraca, muito quietinha, muito submissa, ela tende a se tornar mãe da mãe. Ela começa a cuidar da mãe. Ela cuida da mãe como se a mãe fosse uma criança daí, sabe? Digamos que ela fosse mandona. Ela é mandona. Controladora, mandona, quando ela não chama as outras deusas para vir para a relação. Tem que chamar as outras para vir para a relação. Se ela não chama, ela detona, ela vai devorando tudo pela frente. É o javali que ela solta de dentro dela, sabe? Esse javali, ele é como se fosse um touro bravo, com o olho saindo faísca. De vez em quando ela abre as porteiras e solta o javali, né, nos outros, assim, e vai pisoteando em todo mundo. Então, ela não tem muita paciência com pessoas muito fracas, assim. Falando todo o lado dela, assim, que descamba, né, no exagero. Então, a gente precisa muito cuidar. Ela pode ser hiperativa, mas ela não é ansiosa, sabe por quê? Porque ela compra a briga, ela sabe que ela vai dar conta. Ela não tem medo, e a ansiedade é fruto do medo, né? A ansiedade é filha do medo. A Ártemis não tem medo. Então, ela pode ser hiperativa, mas ela não é ansiosa. Eu não digo na movimentação, né? Ela com certeza. Tem hiperfoco, pelo que você está falando. Tem hiperfoco. Ela vai no hiperfoco, mas daí, por isso que ela perde o interesse. Perde, é pelo desafio que ela se movimenta. Exatamente. Se ela não for desafiada, ela não mantém aquela relação, seja ela qual for, com a mãe, do namorado, do trabalho, ela precisa estar se movimentando. Isso é um perfil do hiperativo. Ele é muito criativo também, então ele está sempre em busca desse movimento, e quando ele mesmo não faz movimento. E ela não tem apego, como ela não tem muito não tem. emocional, assim, o hiperativo quase nunca tem saudade. Então, ele vive um momento que ele está focado. Mas é interessante olhar para a Ártemis com todo esse aspecto, né, que a gente olhou aqui. Eu acho que um exercício bem legal, que eu vou deixar depois aqui gravadinho para vocês. Eu vou fazer, mas aqui para você fazer bem no teu tempo, tá? Olha, eu tenho uma pergunta se a gente pode navegar em 2 arquétipos ao longo da vida. A gente, Lucileia, a gente deve navegar por todos os aspectos, arquétipos ao longo da vida, sabe? A gente pode ficar... Isso é sabedoria, né? Isso é plenitude. Ser pleno é isso, é pegar vários. E eu posso ter um de identidade maior agora, nesse momento da minha vida, mas depois eu tenho que trocar, pegar um outro. É claro que a gente vai ter uma natureza nossa mais forte, assim como se a gente pega os tipos psicológicos do Jung, ou o Eneagrama, essas ferramentas de autodescobrimento, elas vão apontar um tipo para nós. Acho que isso é muito rico da gente sempre falar, que às vezes as pessoas querem se autodefinir dentro de algum perfil de característica. Se encaixar, mas né? Entendendo que esse não é o caminho mais saudável, vamos dizer assim, o mais próspero. Saudável? Então, eu acho assim, lembrei muito agora da música da Paula Fernandes. Às vezes sou fada, às vezes faísca. Ligada na tomada, toda. Então, eu lembro muito, aí às vezes eu vejo muito, principalmente os pacientes querem se autodefinir, não, mas eu sou, assim, mas até naquele complexo da Gabriela, né?
Mas não, a gente tem momentos de agir que a gente precisa acionar essas Com deusas. certeza. Tem momento de maternar. E também tem as fases da vida, né? Tem as Também fases tem da as vida, fases os da setênios, olha só que assunto legal, né? E ao longo do livro que a gente está estudando, As Deusas e a Mulher, a gente vai olhar muito isso. É a grande proposta da obra, né? A nova psicologia da mulher passa por isso, por a gente ter essa consciência. A nossa essência é uma, mas temos sempre as nuances conforme as fases. Penso assim, a nossa essência é uma, mas a nossa essência é desse momento, dessa jornada. Mas a nossa essência que vem antes, ela não é nenhuma delas. Nenhuma delas. A nossa essência, ela é mais profunda do que os arquétipos das deusas. É um arquétipo que está por trás do arquétipo. O rio abaixo do rio. É a água que passa por debaixo da água. É a luz que está... É a luz de onde o nosso sol, por exemplo, pequeno, a gente pode dizer que o sol é a essência, o sol é uma essência. Mas e os sóis que tem nos outros planetas, nas outras galáxias, quantos sóis existem? E esses outros sóis são essência? São essência. Mas e o sol, ou a energia, falta até palavra para a gente falar, né? Mas e a energia que nutre todos os sóis? Esse é o sol maior, né? Esse é a essência verdadeira. Dá para entender? Isso, a gente tem um mais dominante, queremos sempre navegar com mais facilidade, de acordo com o movimento vivenciado. Isso mesmo. Então, quem quiser escrever depois, aqui vocês têm o link, pode escrever para mim também diretamente. Gratidão para vocês também. Que bom, Lucimara está aqui também. Olha, só agradecer por vocês, por esse círculo tão gostoso que a gente formou aqui. Então, um beijo grande e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Vou encerrar aqui, tudo bem?